Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, oiê. Você sabe que eu já não entendo mais nada, né? Eu fico confuso. Eu só me acalmo depois que eu te escuto, porque eu fico muito confuso. Eu abro os sites, aí vejo lá, sai um dado do Banco Central falando, apontando para um crescimento bacaninha. Aí você anda mais um pouquinho, navega para cá e para lá e diz, olha, as projeções para o ano que vem ficaram ainda piores. Já tem instituição falando em crescimento inferior a 1% anualizado para 2022. Eu falo, mas vem cá, eu devo festejar, eu devo lamentar, eu festejo e lamento. O que eu faço? Eu já não sei mais nada. Você outro dia deu os dados da inflação de agosto, foi um... Aí deu o resultado da atividade de serviço de julho e foi razoável. E aí, é o quê? É um Brasil que anda meio de ladinho, que vai para cá, vai para lá, uma hora a gente festeja, uma hora... Conta para nós, eu quero ouvir você. Só vou me acalmar depois que você falar. Pois é, tá confuso mesmo traduzir esse caos aí no país, né? É muita informação, né, Oineg? Boa tarde para você, bom te ver aqui, bom dia, boa tarde já para a Débora também, para o ouvinte. Então, o dado do IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central divulgado hoje, é uma espécie de prévia do PIB, ele é um indicador mais simples, o PIB, que é o indicador oficial da nossa economia, ele é um indicador que traz muita informação. Então, a gente costuma acompanhar o IBCBR e os economistas por conta de uma sinalização para a tendência da nossa economia. E a sinalização continua sendo de crescimento. A gente teve aqui o resultado de hoje confirmando esse crescimento econômico. No mês de julho, o crescimento foi de 0,6% em relação a junho, e corroborando o que a gente tem dado aqui ontem, como você falou, o setor de serviços, que é justamente o setor que mais está puxando agora o crescimento econômico. Então, bares, restaurantes, setor de turismo, salão de beleza, academia de ginástica, serviços prestados a empresas também. Muita gente estava trabalhando em casa, agora as empresas, escritórios voltaram a trabalhar e contar com serviços presenciais, como limpeza, serviços ligados à segurança, enfim. Esse é um setor que está puxando a economia agora, é o que mais pesa no PIB. É importante que isso esteja acontecendo, porque principalmente é o que mais gera emprego para a população de baixa renda. Então a gente tem esse copo meio cheio, sim, que é o fato de que o avanço da vacinação e a maior circulação de pessoas por conta disso está permitindo o funcionamento um pouco mais normal, né, digamos assim, da economia. Por outro lado, se você pensa que justamente o setor de serviços, que é o que mais está puxando o crescimento nesse momento, mas chega num momento onde a gente tem uma inflação muito alta e um desemprego também muito alto, né? Por mais que a gente esteja acompanhando melhora do mercado de trabalho, é um mercado de trabalho que ainda tem dificuldades e uma renda hoje que os brasileiros estão conseguindo ganhar, que ainda é uma renda precária, é trabalho informal, a maior parte que está aparecendo, e uma renda que ainda é menor do que as pessoas tinham antes da pandemia, e com essa inflação pesada, né? Então a gente tem uma situação financeira onde a maior parte da população não pode consumir serviço, né? Mal está conseguindo consumir coisa básica, né? Alimento, tem que pagar a conta de luz, tem o combustível, gás de botijão. Então a gente tem uma limitação para consumir serviço, né? Quem está apertado de grana não vai comer fora, não vai viajar, né? Então quem está conseguindo fazer isso é o brasileiro de renda mais alta. Mas o que a gente tem é um fôlego limitado para a recuperação econômica por conta da inflação. E aí o que acontece? Com a inflação subindo e limitando o poder de consumo do brasileiro, o Banco Central precisa, e ontem o presidente do Banco Central deixou isso muito claro, precisa ter o compromisso, como ele fez ontem, de atuar para reduzir a inflação. Ele precisa fazer isso para que o nosso bolso tenha algum alívio. Só que o caminho que o Banco Central tem hoje para puxar a inflação para baixo é aumentando o juro
encarecendo crédito, financiamentos, né? Com isso você desestimula o consumo e desestimula também repasses de preços, aumentos de preços. Ou seja, você joga a economia ainda mais para baixo, né? Que você imagina uma situação onde as pessoas precisam tomar crédito, estão endividadas, e aí vão encontrar um crédito ainda mais caro, você tem que ter um cuidado, né, como disse o presidente do Banco Central, de sim subir juro até onde for necessário, segundo ele, mas ter o cuidado para você não dar uma dose de remédio alta demais e ao invés de curar a doença, você matar o paciente. Só que o problema, Oineg, Débora e ouvinte, é que o que a gente tem de conjuntura nesse momento é uma inflação alta e um juro muito caro, né, e uma incerteza política e fiscal alta que acabam fazendo com que a vacinação, sim, ajude, mas tenha um poder limitado de recuperação econômica. Tanto é que as projeções para o ano que vem não param de cair, né, Oineg? Hoje, de novo, eu estou recebendo um monte aqui de previsões, como você falou, abaixo de 1%. É muito pouco, né? Abaixo de 1%. Deixa eu te perguntar abaixo uma coisa. De 1, eu operei o meu joelho esquerdo, você acompanhou essa saga, a Débora acompanhou essa saga. Era uma cirurgia para ser uma cirurgia banal. Peguei uma infecção hospitalar, tive que fazer 2 cirurgias no meu joelho. E na hora que você pega uma infecção, você não se preocupa com nada, o médico não se preocupa com nada, a não ser limpar. Precisa limpar o joelho, porque senão o paciente começa a correr riscos. Então, quando você tem um processo inflamatório, que é um processo infeccioso dos preços, você só tem uma preocupação, é derrubar essa inflação. E não é por outro motivo que o presidente do Banco Central disse, eu vou apertar essa Selic. Quando ele diz que ele vai apertar a Selic, é claro que ele vai apertando aquele parafuso, o parafuso é feito de metal, deu uma volta a mais, rompe o metal, mas ele sabe que pode apertar e pode apertar muito. O resultado vai ser queda no crescimento, não tem como o PIB brasileiro reagir bem a um aumento de juros. Bom, a gente está empobrecendo porque a gente não cresce. E aí a gente não vai crescer porque teve inflação. Então a gente joga o juro para cima, cresce ainda menos. E a gente continua a empobrecer. Aí o efeito da gasolina na nossa renda aumenta ainda mais. O preço da carne dentro do nosso poder de compra vai ser cada vez maior. E aí, como é que você para esse processo? Você tem que dizer o seguinte, olha, nós não vamos parar esse processo num cenário de menos de 1 ano, 2 anos. Nós só vamos passar esse cenário quando acontecer o quê? No meu joelho eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu operei em junho, nós estamos em setembro e eu estou andando com uma bengala ainda. Então, quanto tempo a economia brasileira vai andar com uma bengala e o brasileiro tendo problema para comprar comida? E eu disse aqui na abertura, a média de renda de metade dos brasileiros, que é a metade mais pobre, caiu 20% na pandemia, Juliana. E aí? Como é que a gente vai ficar com isso? Exatamente. O que me preocupa é justamente quando você olha para essas projeções que estão saindo, o Itaú prevê crescimento de 0,5% no ano que vem. Esse foi um dado agressivo ontem, porque previa crescimento de 1,5%, que já era baixo, né? E agora prevê 0,5%. A MB Associados Consultoria divulgou hoje um crescimento de 0,4% no ano que vem. E aí eu estava lendo as análises agora da consultoria, do Itaú também, né? E o que eles colocam, né, é que a gente está vivendo hoje um risco político que é a principal causa dessas expectativas para baixo. Quando o presidente do Banco Central fala que vai subir juro, mas não tanto quanto o mercado financeiro espera, é como se ele estivesse dizendo que há um pessimismo exagerado. Ele vai aumentar juro, mas não precisa dar uma dose de remédio tão alta quanto se estava prevendo para a semana que vem. Então, só que no fundo, por que tem esse pessimismo que, né, pesado, generalizado? Porque no fundo a gente tem um grau de incerteza realmente muito grande para o ano que vem. Então a gente não tem só a questão inflacionária, a gente não tem só o aumento da conta de luz porque a gente teve uma seca grande no Brasil que afetou a conta de luz, afetou a agricultura, né, alimentos e tal. A gente tem um fator político que gera incerteza em relação a como é que vai ser essa corrida eleitoral, que tipo de gasto esse governo vai
fazer para poder garantir uma reeleição, por exemplo. Então, esses fatores de riscos que a gente tem nesse momento, a briga entre os poderes, está pesando muito mais até do que todos os outros problemas. Você vê hoje, por exemplo, o presidente Luiz Fux falou que o ministro Paulo Guedes colocou no colo dele um filho que não é dele, que são os precatórios. O governo fala, olha, aquela coisa, devo, não nego, pago quando puder, diz que não tem dinheiro, está pedindo ajuda para a justiça, o Fux já deu uma espetada no Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes falou, pois é, eu preciso mesmo da sua ajuda e tal, mas no fundo você vê que é um meio que espetando o outro, esse clima de falta de diálogo entre os poderes, você vê que mesmo com a carta que o presidente Bolsonaro escreveu com a bandeira da paz entre os poderes, a situação está complicada, né? Então o investidor olha para uma situação como essa e pensa, bom, o governo pode gastar mais do que ele pode, né? Se o gastar demais vira um caloteiro, né? Que aí pode dar calote nos precatórios, essa decisão não está acertada, vai aumentar a Bolsa Família porque precisa, mas pode não cortar onde tem que cortar, daí o dólar pode disparar. Então são esses riscos políticos hoje que estão pesando quando a gente olha para frente, né? E é porque ao mesmo tempo a política não está oferecendo reformas estruturais que garantam um crescimento mais robusto da economia, não está oferecendo para nós, para o pequeno empresário, por exemplo, que está nos acompanhando, uma reforma tributária para valer, né? Para simplificar o pagamento de impostos, para poder desonerar a cadeia produtiva, não está tendo reforma para melhorar a economia, está tendo só disputa política e discussão eleitoral. É como se a gente tivesse parado o investidor, não é só o investidor brasileiro, olha para essa confusão toda e esses riscos todos e fala assim, bom, vou ficar com meus 2 pés atrás, não vou investir, não vou gerar emprego, e a economia fica meio parada, Eneg. É isso que está acontecendo, porque 0,4 de crescimento é nada, né? Nada. É o que você falou, a gente está andando de lado depois de uma crise como essa. E para trás, né? porque você tem um aumento populacional que é superior a 0,4 ou semelhante a 0,4. Então, se você cresce 0,4 com a população crescendo 0,4, é manutenção de renda. Com uma inflação de 7%, um PIB crescendo 0,4% é empobrecimento, é crescimento negativo, é uma coisa devastadora. Juliana! É devastador. Eu acho que a gente está numa tristeza política muito grande, né, Eneg? A gente tem que, enfim, sei lá, a gente estava hoje brincando que tem que rezar para São Pedro, ou rezar para São Judas Tadeu, que agora que a gente só reza, né? São Pedro para chover, São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis, né? Quem sabe ele manda, sei lá, um milagre. Eu sou otimista, eu sei que você também é otimista. Eu tô acreditando, sei lá, numa luz divina, não sei. Eu acredito que vai acontecer. Agora, é preciso, acho que os seus alertas são importantes para que as pessoas não se iludam. Principalmente, não acreditem nas promessas falsas. Acho engraçado que os políticos querem proibir as pesquisas, você deve estar acompanhando, no Código Eleitoral, né? Eles querem proibir a divulgação de pesquisa faltando alguns dias para a eleição. Agora, eles não assumem um compromisso, por exemplo, de proibir a candidatura daqueles que não cumpriram as promessas feitas na campanha anterior. Ou seja, eles podem mentir à vontade para se eleger. Mas a pesquisa errou em 0,1. O problema, a culpa é do Datafolha. O inimigo público número 1 do Brasil é o Datafolha. Para o presidente era o Alexandre de Moraes e para os políticos em geral é o Datafolha, o Datafolha. Juliana Rosa, voltamos a conversar amanhã então? Que lama, hein? Vamos lá, né? Tentando navegar nessa lama. Vamos embora. Vamos. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Nunca! Valeu, beijão pra você. Beijo, até